Olá! Manaus, sob a gestão do prefeito Davi Almeida Avante, ficou entre as 500 piores cidades do Brasil, no ranking de eficiência dos municípios, ocupando a 4.078ª posição entre 5.276 municípios avaliados. O estudo realizado pelo jornal Folha de São Paulo, em parceria com a Datafolha, mede a eficiência das prefeituras em áreas como saúde, educação e saneamento, com base na receita per capita. Manaus foi classificada com pouca eficiência em educação e saúde e ineficiente em receita. Para mais informações, acesse agora mesmo o poder.com. Até mais. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Conversa Política. Eu sou Álvaro Corado. Hoje vamos discutir um tema que afeta a vida de todos que vivem em grandes cidades como a cidade de Manaus, a mobilidade urbana. E para isso, nosso convidado é o agente especial Leda Júnior, referência no Departamento de Trânsito da cidade, com vasta experiência em mobilidade e gestão de trânsito. Ele enfrentou de perto os desafios que uma cidade em constante crescimento como Manaus impõe. Hoje é peça-chave no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, onde atua para melhorar a fluidez do trânsito, reduzir congestionamentos e garantir que o transporte público seja acessível para todos. Ele vai nos contar sobre as iniciativas em andamento, as novas tecnologias adotadas e como a experiência da malha viária está impactando no trânsito da cidade de Manaus. Falaremos também sobre como a comunidade está sendo ouvida na formulação de políticas públicas de mobilidade e o que está sendo feito para garantir o acesso de todos. Prepare-se para mais uma conversa fundamental sobre os caminhos de melhoria do trânsito e da mobilidade que servem para todo o país. Fala um pouco para mim, como é que surgiu essa tua imersão na questão do trânsito? Como é que começou tudo isso? Então, 2003, teve um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Eu sempre gostei assim, da área do trânsito mesmo em si. Em 2003, teve um concurso para a Polícia Rodoviária Federal, qual eu prestei esse concurso. E na sequência, houve o concurso para extinta MTU, para agente de trânsito. Já existiu agente de trânsito desde 98, quando foi instituído o código, né? Fizeram o primeiro municipalizaram concurso. Ali, né? Exatamente. Então, assim, eu fiz o da Polícia Rodoviária Federal, fiquei um pouco frustrado, né? Acabei não passando por questão de 4 pontos, né? Ali, e prestei o concurso para a MTU, né? Empresa Municipal de Transportes Urbanos. Aí, nessa época, fui classificado na posição 107, chamaram 60, e quando foi em 2006, chamaram os outros 60. Aí eu estava dentro do quadro e acabei sendo contemplado. Então, assim, minha vida pública no trânsito começou em 2006. Então, tem aí, dia 21 desse mês, fazem 18 anos que a gente trabalha diretamente na área do trânsito na cidade de Manaus. E sempre foi, vamos dizer assim, na área mais operacional, ou é mais, ou começou já na parte estratégica, de planejamento? Como é que foi essa construção desse conhecimento? Não, sempre trabalhei na área operacional, sou agente de trânsito, e assim, apesar de ser uma classe que ela não é muito bem vista pela sociedade, não pelo trabalho, né? Mas porque a gente acaba tendo que fiscalizar, e quando se fala de fiscalização, ninguém gosta de ser fiscalizado. Então, assim, eu falo com muito orgulho que eu sou agente de trânsito, tenho muito orgulho de ser a profissão que eu exerço com muito esmero, com muito amor pelaquilo que eu faço, porque eu sei que a gente resguarda vidas, nós salvamos vidas. Então, assim, nós trabalhamos sempre na área operacional. Desde 2006 até 2021, 2020 nós vimos trabalhando na área operacional mesmo. Certo. E eu queria que você falasse um pouco como era, se você viu muita mudança na estrutura do trânsito, primeiro, para depois a gente falar do condutor. Eu queria falar primeiro do trânsito. A estrutura do trânsito na cidade de Manaus, ela mudou muito de 2003 para cá? Então,
Você consegue ver isso? Sim, Manaus é a cidade que mais cresceu no Brasil na última década. E não diferentemente, a nossa frota de veículos, ela cresceu proporcionalmente a esse crescimento populacional. Então, quando a gente fala de uma cidade que, apesar de ter passado por transformações, por ajustes viários, antes de nós falarmos disso, nós percebemos que ainda assim é muita coisa, é pouca coisa para muito carro. Então, assim, a gente que trabalha, que estuda, que se envolve no meio do trânsito, nós temos um grande pensamento, né? Que não adianta somente criar o viaduto, alargar uma via. Temos que trabalhar a questão da mobilidade urbana por completo. É trânsito, é transporte, é acessibilidade. E nós vimos que a cidade cresceu demais, são 2.200.000 habitantes. E só que o desenvolvimento na infraestrutura não acompanhou onde precisava ser acompanhado. Nesses últimos anos temos feito algumas mudanças significativas, mas ainda assim precisa crescer ainda mais. Eu lembro agora, você falando, eu me lembrei, acho que uns 10, 12 anos atrás, eu fui convidado para uma palestra com um especialista de trânsito no Rio de Janeiro. Uma dessas montadoras, né, iam lançar um ônibus, e a ideia era apresentar um pouco do ônibus e tal, só que, como parte desse evento, tinha uma palestra sobre mobilidade urbana. E essa pessoa era um especialista, e ele dizia o seguinte, ele dava vários exemplos, né, da França, etc., dos modelos de transporte público e tal, e ele falou uma coisa que é elementar, e isso ficou marcado na minha cabeça. Ele disse, o espaço de um ônibus, ele carrega, sei lá, 100, 200 pessoas, é ocupado muitas das vezes por 2 carros que carregam 2 pessoas. Então é uma questão matemática. Exatamente. Né? É uma questão matemática. Enquanto a gente fica querendo discutir alargamento de via, etc., pouco se faz para estimular as pessoas a usarem o transporte público com mais regularidade. As cidades, e aí veio a chave do que ele falou, as cidades que conseguiram virar isso, quer dizer, com o metrô, com outros sistemas, etc., conseguiram resolver boa parte dos seus problemas de trânsito, ou principalmente de congestionamento, em virtude dessa mudança de chave, né? Acho que é por aí, né? É exatamente isso. Se a gente fosse aprofundar no assunto, 1 hora vai ser pouquinho, né? Mas é uma questão matemática mesmo. Qual é a melhor saída para qualquer governo? É investir no transporte público de massa, para poder as pessoas são atrativas, as pessoas, não, vou deixar meu carro aqui porque é melhor. Mais barato, né? Exatamente, é mais barato, eu consigo ir. Confortável. Só que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o Brasil e principalmente Manaus, alguns fatores. A primeira coisa, por exemplo, os países que investiram no transporte público de massa são países que são pequenos, cidades pequenas. Manaus é maior que muitos países da Europa. Verdade. Então, assim, é como se estivesse cruzando um país de um lado para o outro, às vezes. Então, nós temos que levar isso em consideração. A segunda coisa que a gente leva em consideração é o clima daqui. O clima daqui, ele não favorece, por exemplo, uma ciclovia. A gente tem alguns engenheiros nossos que brigam muito, assim, é um choque nosso, a minha ideia com a deles, né? Porque eles acham que tem que ser investido em ciclovia para que as pessoas abandonem o veículo e vá para... Não vai acontecer isso. Talvez uma mudança... No sábado, no domingo, para divertir e tal, mas as pessoas ir para o trabalho de bicicleta... Exatamente, é porque assim, precisa uma virada de chave completa na sociedade. Porque eu falo assim, imagina só, nós criamos, assim, óbvio, que nós temos que dar a opção. Isso é fato, o governo, os poderes públicos têm que dar a opção para que a pessoa tome a decisão. Certo. Mas uma vez que a gente cria uma ciclofaixa, uma ciclovia, a gente já está tirando uma faixa dos veículos. Está dizendo mais uma vez matemática, exatamente, né? A gente tá, espaço. Exatamente. A gente está querendo dizer assim, ó, queremos priorizar esse modal. Aí uma vez que a gente faz isso, imagina só, eu moro na Cidade Nova, eu trabalho na Cachoeirinha. Eu vou ter que vir da Cidade Nova pedalando até a Cachoeirinha. Ó, para mim não tem problema nenhum.
Só que quando eu chego no meu local de trabalho, eu não tenho um banheiro adequado para tomar banho, eu não tenho um vestiário para trocar de roupa, porque eu não vou vir de terno e gravata da minha casa para o trabalho. Então, assim, é uma virada de chave completa na sociedade. Os empregadores vão ter que adequar suas estruturas, nós vamos ter que incutir na cabeça das pessoas que não somente a velocidade, a praticidade, mas também o custo, a economia, isso daqui é bom, mas aí eu tenho que dar segurança. Chegaram uma vez aqui na Avenida das Torres, as gestões passadas, só pintaram a ciclofaixa e, tipo assim, se vira aí, ciclista. Fizeram uma vez ciclofaixa em calçada, né? No canteiro central. Né? Não, mas isso é uma outra coisa que nós temos que falar para a população, que eles precisam compreender, porque eles não compreendem, tá? É muito comum existir a faixa compartilhada. Dentro dessas áreas. O pedestre, junto com o ciclista, mas tem que ser bem sinalizado, bem regulamentado. Para quê? Para que evite-se sinistros de trânsito. Porque senão, assim, se só chega lá e pintar sem nenhuma educação, sem mostrar à população, sem indicar que é possível, aí vira confusão. E outra coisa, vamos fazer com responsabilidade também, né? Não é só simplesmente pintar e chegar lá, mas é possível. Então, o que você está me dizendo é que quando a gente fala de trânsito, a gente não pode pensar só em construir viadutos. Isso aí eu acho que é bem claro, né? Alargar rua e tal. Que a gente precisa pensar o sistema como um todo. E aí você toca num assunto que é interessante, que são os modelos de transporte, né? A gente está falando aqui de ciclovias para quem anda de bicicleta e tal. Então, eu mesmo falei da questão dos ônibus, e metrô, etc. Tem vários outros modelos. Isso tudo sempre esteve na prateleira das oportunidades, né? E aí você falou uma coisa, a gente tem que pensar da realidade de Manaus. Então você está dizendo o seguinte, se nada disso existe em Manaus, é porque isso não funciona em Manaus? Isso não seria, vamos dizer assim, as soluções adequadas para a nossa realidade? É isso? É porque assim, nós temos a solução e podemos fazer, mas a população não aceita. Quer ver uma coisa? Desde a pandemia até os dias de hoje, a quantidade de sinistros de trânsito aumentou muito. Por quê? Duas coisas. Primeiro, que a pandemia trouxe uma necessidade de liberdade para a pessoa. Ficou preso, ficou reprimido. A pessoa falou assim, cara, eu preciso viver mais. Aí ela acaba, quando vai para o trânsito, parece assim, o céu é o limite. Aí a velocidade aumentou muito. Enquanto a pandemia estava acontecendo, a reestruturação da pista estava acontecendo. Recapeamento. Aí a pessoa estava em casa, presa. Aí ela começa a sair com desejo de liberdade. Aí ela pega uma pista muito bem estruturada, o que ela faz? Aqui, acelera. Eu vou embora. Exatamente. Qual a solução para isso? Só tem uma solução. Só tem uma solução. Controle de velocidade. Através de quê? Dos radares. Quem da população gosta do radar? Toda vez que se fala em radar, é um alvoroço na cidade. É porque caça-níquel, fábrica de multa. E não é isso. E eu sempre falo para as pessoas que o papel do Instituto de Mobilidade Urbana de uma cidade é fazer com que tenha segurança na mobilidade. E se para que haja segurança, seja necessária a fiscalização dos veículos, aí tem que ser feito. Mas imagina só, que se tem um radar num determinado ponto e todo mundo passa na velocidade limite, vai ter multa? Não. Só tem que respeitar o que a lei de trânsito fala. Então, assim, é possível, tem lá na prateleira, mas quando a gente pega da prateleira, a gente coloca em prática aqui, a população que deveria entender que aquilo é para o benefício dela mesmo, ela acaba indo contra o poder público. Aí, sabe, eu conversava com alguns amigos no sábado à noite, existe muito clamor público, né? E os gestores, eles acabam ouvindo isso. Então, quando o gestor sempre mede o custo político, né? Essa é a verdade. Tem isso também, tem um custo político também. Então, assim, ele acaba se submetendo bem. Se a população não quer, só que quando se trata de segurança, de salva-vidas, eu acho que independente de a população gostar ou não, ser uma medida antipática politicamente falando, tem que ser feito. Pois é, mas voltando para a questão dos modelos, né? Quer dizer, ciclovia
para, vamos dizer, o transporte das pessoas é algo, na visão, pelo que eu entendi, de parte de vocês, inviável para Manaus. Não é algo viável do ponto de vista da mobilidade. Talvez seja para diversão, para exercício, etc. e tal, né? Conta do clima e tal. Tecnicamente é viável. É viável. Né? E nós apoiamos essa... Agora sim, tem o que é viável tecnicamente, tem o costume da população. Não, a verdade é que ninguém vai pegar só o que você falou, e eu acho que é muito correto. A gente precisa ter coragem de dizer essas coisas, porque assim, existem modas, eu diria, né, modelos, costumes que vão se adaptando, né, grupos de bike, né, um tempo atrás tinha isso, né, o pessoal se reunia à noite, ainda tem, né, e só para passear na cidade e tal. Eu acho isso muito bacana, né, mas a gente não pode comparar isso com o uso da bicicleta para se locomover na cidade para atividades do dia a dia mesmo. Por exemplo, Rio e São Paulo, você tem aquelas bicicletas de um banco, fazer propaganda aqui, mas aquilo ali não é usado só para turismo, aquilo ali o cara usa para ir para o trabalho, mas lá o clima é ameno, as pessoas não vão suar, e a gente não precisa aqui, né, fazer aquela ideia romântica, né, de que a mobilidade, ciclovia, mais saúde e tal. É saúde, beleza, mas o cara vai chegar no trabalho, no compromisso dele, completamente inviável. Né? E você falou, né? É impossível isso. Hoje o politicamente correto não permite que a gente fale muita coisa, né? Exatamente. Você é criticado por dizer a verdade, né? Mas nós que somos técnicos na área do trânsito, nós entendemos o que é viável e o que não é viável. E nós somos os consultores, por exemplo, da prefeitura. Quando a prefeitura vai fazer alguma obra, por exemplo, nós temos grandes obras acontecendo agora. Nós damos o nosso parecer técnico, mas o nosso parecer é técnico. Aí tem que outros pareceres, que é o econômico, que é o político, que isso também acaba influindo na tomada de decisão do gestor. Pois é, agora eu queria que você falasse um pouco ainda sobre esse assunto, porque eu acho que isso é o cerne do problema do trânsito, que é o transporte coletivo. E aqui eu não falo só de ônibus, tá? É abrangência, é trem, é metrô, seja lá o que for, coletivamente, de massa, você falou transporte de massa. Por que que isso também não funciona adequadamente em Manaus? Por que que eu digo adequadamente? Não estou dizendo que ele não transporta, deve transportar milhares de pessoas todo dia. Eu digo adequadamente porque ele não estimula a pessoa a deixar o carro em casa para usar eles. Por isso que eu digo que ainda não é o adequado. Eu cito mais um exemplo. Tem muita gente que viaja para São Paulo e Rio e não aluga mais carro. O cara aprende a andar no sistema de transporte coletivo lá, vê que funciona, que é agradável e tal, tem os seus probleminhas e tal, mas é muito mais barato você usar o transporte coletivo e usa. Né? Em Manaus, você não vê as pessoas, via de regra, fazendo essa opção. O transporte coletivo, por muito tempo, foi abandonado na cidade. Foi assim, deixado à mercê, né? Desde 2004, a degradação do transporte público veio cada vez piorando, até que a gente via aí aqueles veículos articulados rasgando no meio, pneu, assim, diversas notícias de sinistros com esses veículos. A atual gestão já conseguiu até renovar a frota aí, 400 novos ônibus no sistema, mas que nós acreditamos que deve ser feita uma renovação, não somente o acréscimo. Então assim, acrescentou-se, saiu alguns, mas tem que ser feita uma renovação contínua. Para quê? Tem uma cidade aqui no Brasil que a cada 5 anos renova a frota. A cada 5 anos. Nossa frota aqui é de 10 anos. Então, a gente não estimula assim as pessoas a quererem sair do seu veículo confortável para ir para o transporte coletivo. E aí o resultado é o trânsito. A segunda coisa, com a advinda dos aplicativos motoristas, imagina só que eu e você somos vizinhos, precisamos para o mesmo lugar, em vez de a gente gastar nosso combustível, vamos juntar aqui nosso dinheiro aqui, pagar aqui um
o aplicativo e a gente acaba indo para o mesmo local, com mais barato. Mais barato. Não tem que estacionar. Às vezes nem é mais barato. Às vezes nem é mais barato, mas é mais conforto. É porque assim, a pessoa se sente, ela se sente como a proprietária do veículo. Se sente como a proprietária do veículo. Por que muitas pessoas não pegavam o táxi há muito tempo atrás? Porque o táxi ficava um valor inacessível. Mas hoje eu vejo um negócio que é um movimento interessantíssimo, e você falou tudo, não é o preço. Eu vejo, por exemplo, pessoas, inclusive, que usavam só o ônibus e que optam pagar mais caro no aplicativo do que usar o transporte coletivo. O executivo era um exemplo disso. Por exemplo, minha mãe sempre foi usuária de ônibus. E até hoje ela tem carro, ela tem carteira, mas tem lugares que ela prefere ir de ônibus. E quando ela tem a opção de pegar, por exemplo, um ônibus executivo, ela pega o executivo. Só que acabou-se que o próprio executivo se tornou um ônibus de varejo. Já não é mais tão executivo. Não tem um diferencial. Já, antigamente tinha, porque era a lotação máxima, a pessoa sentava lá, vinha com ar-condicionado, a pessoa era aquilo que ela queria. Só que chegou um tempo que os usuários foram migrando do ônibus normal para o executivo, e assim começou a superlotar e daí deixou de ser atrativo. E essa superlotação é que deixa de atrair as pessoas. Mas também tem que levar em consideração que a gente tem que entender isso, e aqui eu não estou fazendo aqui puxando a brasa para o lado do empresário. Mas se eu tenho um negócio e eu preciso de uma certa quantidade de passageiros para que esse negócio rode, aí eu vou colocar passageiros. E é esse o negócio. E aí quando não tem passageiro suficiente, porque o transporte coletivo ele não é atrativo, nós temos outras opções. E aí eu peço para que as pessoas tomem muito cuidado quando tem essas outras opções, que ela tem que ser uma opção, mas tem que ser segura. Aí acaba tirando o passageiro de dentro do coletivo, e a prefeitura, que tem que garantir que haja o transporte coletivo, ela tem que subsidiar isso daí. Aí o subsídio vai... Olá! A Lei número 14.960, sancionada em 4 de setembro de 2024, de autoria do deputado federal Capitão Alberto Neto, PLAM, reconhece o Festival Folclórico de Parintins e os Bois, garantido e caprichoso, como manifestações da cultura nacional. O deputado celebrou a lei como reconhecimento à importância cultural e econômica do festival para o Amazonas e o Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo opoder.com. Até mais. Pois é, eu queria começar esse bloco tentando aprofundar um pouquinho mais esse conceito, que é a questão do impacto da qualidade na opção, né? E isso para mim fica muito claro porque outro dia eu estava vendo os números do número de passagens, caiu pela metade, né? Eram 2 milhões de passagens, tem 1 milhão. Uhum. E na minha visão isso não vai voltar, enquanto o sistema não for diferente. Então hoje a gente vive, obviamente, um paradigma, né? Então você tem aí a necessidade de vender mais passagens, porque o empresário só vai fazer o investimento se ele tiver o retorno financeiro. É um sistema que é concessão, então ninguém vai colocar dinheiro num negócio que ele não tem o retorno. Por outro lado, né, o passageiro só vai optar se ele for entrar num veículo ou num sistema que ele chegue no horário, que ele saiba a hora que passa, que é aquelas coisinhas que a gente sabe que hoje já são comuns. Antes eram novidades, hoje já são comuns. Você saber o horário que o ônibus passa na tua parada, hoje em dia não é mais nenhuma novidade. O Brasil inteiro, o mundo inteiro já existe isso. E no Amazonas me parece que isso ainda é uma coisa que ainda não se implantou no sistema, né? Tem aplicativos, salvo engano e tal, mas não é uma coisa popularizada, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque não me parece fácil, mas ao mesmo tempo
Eu não sei qual é o debate que vocês têm com as empresas em relação a isso. O fato é, né, o subsídio que a prefeitura hoje paga é muito alto em virtude disso também. Né? Porque ela tem que bancar essas passagens que as empresas não conseguem mais vender. Exatamente. Então, assim, a gente vai para uma discussão que a população precisa saber. E eu falo assim, falta informação. Por exemplo, o aplicativo Cadê Meu Ônibus já está sendo bem divulgado, muita gente utiliza, já sabe mais ou menos a hora que vai passar o ônibus lá na sua parada, tá chegando perto, se desloca para lá, sabe o tempo direitinho. E por que eu digo isso? Porque isso é um investimento que foi sendo feito ao longo da gestão, da última gestão, o prefeito Davi Almeida, e ele conseguiu fazer com que isso seja em tempo real. Isso daí é uma coisa. Segunda coisa que expulsa as pessoas e não atrai é a falta de segurança. Óbvio, a segurança não é responsabilidade da prefeitura, né? Mas ainda assim a prefeitura tem investido em segurança. Aí colocou as câmeras dentro dos veículos para que consiga se identificar as pessoas. Tem a identificação das pessoas na catraca, já tem identificação facial. Isso daí é muito bom. A outra coisa que a prefeitura tem feito juntamente com a ROMU, né, a Ronda Ostensiva Municipal, é feito o acompanhamento de algumas linhas que têm tido maior índice de assaltos, de sinistros. Então, assim, tem acompanhado. Claro que, por não ser a atribuição do município, não é feito com tanta frequência ou como era o ideal de ser feito, mas já está sendo feito. Então acho que isso daí já começa a atrair as pessoas, assim, por exemplo, preciso me sentir um pouco mais seguro. Os terminais são totalmente monitorados por câmeras de segurança. Então, assim, tem tido investimentos da prefeitura com relação a isso, mas a gente sabe que precisa avançar muito mais para poder se tornar atrativo. E aí é o veículo climatizado e alguns números que a prefeitura tem divulgado, é que hoje nós temos uma frota de 1.000 veículos, 800 circulantes, né, porque circula 800 veículos por dia, e 400, quase 400 já tem ar-condicionado. Então, assim, quase a metade da frota já tem ar-condicionado. A minha mãe é usuária, né, e ela fala assim, porque eu nunca peguei um ônibus com ar-condicionado. Assim, mas qual é a linha que a senhora pega? Aí a linha tal, assim, porque nessa linha ainda não chegou. Só que existem outros. Aí outra coisa que ela viu foi o ônibus elétrico. Sim. Ela falou assim, eu nunca vi esse ônibus elétrico. Você, mas porque você não pega, mas ele passa no terminal que a senhora pega. Todos os dias ele passa por lá, faz a rota, pega as pessoas por lá. Então, assim, tem sido feito investimentos para atrair as pessoas. Então, mas quando é que você acha que esses investimentos vão atingir uma totalidade? Existe um planejamento para isso? Porque você está falando assim, a gente acompanha, óbvio, né, as divulgações. Por exemplo, o ônibus elétrico. Acho que isso seria uma forma essencial para baratear o custo da passagem, né? Uhum. Porque você mexe talvez nos principais ativos ali das empresas, que é o custo de combustível. Então, se a gente conseguir baratear, obviamente, a viagem, certamente o valor da passagem vai sofrer um impacto para a população. E ecologicamente, sem falar da questão exatamente, ecológica. ele é até melhor. Porém, a manutenção dele também, quando dá um problema, ela é 3, 4 vezes maior que de um carro, por exemplo, a motor a combustão. Então, assim, tudo isso tem que... Está medindo, exatamente. Né? O empresário, ele fala assim, até que ponto Até que ponto... Claro, a gente vai para países desenvolvidos, eles estão investindo em massa. Eu vi um dado recente que a Europa, por exemplo, os veículos, 50% da frota de 2 países na Europa já são 50%, já são elétricos. Quer dizer, uma coisa que já tinha sido lá no passado, já tinha carro elétrico, aí não vingou, não deu certo, aí foi, até chegamos no momento que agora é a vez do carro elétrico. É o momento. Então, esse tipo de investimento tem sido feito. Agora, não tem nem como ter a garantia de que vai voltar para aquilo que precisa, e eu quero deixar bem claro que isso não é um problema só de Manaus, é um problema de todo o país. O prefeito teve em algumas reuniões com prefeitos das principais capitais do país, Salvador quebrou completamente.
Vocês não têm o que fazer e só tem um pai para pedir socorro, que é o governo federal. Aí nós vamos para a questão do subsídio. Meia passagem para quem é de escola particular, de universidades, de trabalhador do polo industrial, tudo isso daí cai na conta da prefeitura. Aí agora a prefeitura fez uma parceria com o governo do estado, aí a prefeitura paga integralmente do aluno da rede municipal e o estado paga integralmente dos estudantes do governo do estado. Só que as outras passagens que não são colocadas aí nesse meio, quem paga tudo é a prefeitura. Mas aí cai naquilo que eu estava falando, né? Esse subsídio só existe porque o sistema em si não se sustenta, né? E a gente tem um decréscimo do volume de passagens que são vendidas. E aí eu queria tocar um pouco sobre isso, porque eu acho que o grande cerne da questão é essa questão da qualidade do serviço. Né? Você vê, o subsídio hoje ele é a terceira maior despesa da prefeitura. Exatamente. É uma secretaria, né? Aliás, maior que muitas secretarias. Exatamente. E aí a pergunta, outro dia eu estava perguntando isso numa reunião sobre subsídio. Então seria melhor pegar esse dinheiro, tirar as empresas e a prefeitura ter uma unidade e dar de graça? Porque o valor é praticamente o valor do sistema como um todo. Faz ônibus de graça para todo mundo, faz um cálculozinho lá, compra os ônibus, faz um investimento e opera um sistema municipal com um valor ínfimo, uma contribuição para a sociedade. Porque assim, esses pensamentos eles vêm exatamente numa avaliação de custo mesmo. Porque, imagina, hoje, só de subsídio, a Prefeitura de Manaus tem um gasto que é o terceiro maior gasto da Prefeitura. Só perde para educação e saúde. Ninguém mais gasta mais do que o subsídio que a gente paga para as empresas, entende? Então, o que nós... Já fizeram esse cálculo? Já fizemos o cálculo. Por exemplo, eu trabalho muito com a mobilidade, então assim, eu vejo muitos especialistas falando assim, o que é mais em conta? Isso. Você pagar um Uber, pagar um aplicativo todos os dias para você ir para o trabalho, você comprar o seu veículo. Aí o cara bota lá na pontinha do lápis. No final, sabe o que é mais barato no mês? O aplicativo. Mas, puxa, aquilo que eu vou gastar com o aplicativo, por que eu não compro um carro para mim e eu vou ter um negócio que é meu? Porque a manutenção é que é um grande problema. Porque quando está novo e não precisa de tanta manutenção, ok, mas e quando começa a manutenção? E o valor, e deixe bem claro que o valor do subsídio é a parte que falta do sistema. Certo. Se tivesse que pagar o sistema todo, o valor seria absurdamente maior. Duplicar, triplicar. Então, assim, leva-se em consideração tudo isso daí. Aí a gente vai para... Como a gente pode solucionar isso? Isso. Como é que pode ser atrativo? Qual é o caminho para resolver Teve isso? uma coisa que hoje eu vinha no caminho com o motorista e eu falei assim, a gente precisa voltar com a faixa azul aqui em Manaus. Mas se falar isso, é mesmo que socar a cara do condutor. Por quê? Eu acredito que a única forma de se tornar atrativo é eu dando privilégios, por exemplo, para o transporte coletivo. Sim. Então, assim, eu tenho a garantia de que eu vou sair da minha casa, eu vou pegar o ônibus, eu vou num corredor livre. Chegar rápido, né? Exatamente, eu vou chegar mais rápido, vou chegar com conforto, porque o ônibus vai estar com ar-condicionado, eu sentado, se eu conseguir sentado, né? Porque para poder custear, como eu falo para as pessoas, se eu preciso do valor X para 10, vamos supor aqui uma conta básica, R$100 para fazer uma viagem. Para 100 pessoas, cada uma paga o quê? R$1. Ah. Mas se essas pessoas saírem do ônibus e ficar 50, já vai para R$2. Se ficar 10, vai ser R$10. Se ficar 2, mas a viagem ela tem que acontecer. Por quê? Porque aquela uma que optou ir por aqui, transporte, ela quer o transporte. Então, o que nós temos pensado para melhorar, talvez, a questão de reduzir o subsídio e melhorar a questão dos ônibus? Duas coisas. Descentraliza as linhas, porque assim, a maior reclamação do usuário é que tinha uma linha que passava lá na porta da casa dele, pegava ele e levava até o centro da cidade, e aí quando na hora de voltar, ele pegava o centro da cidade e voltava e parava na porta da casa dele.
Esse é um problema também, né? Eu fui em São Paulo em 2009, e para eu sair de Capão Redondo até eu chegar no centro, eu tive que pegar 3 modais diferentes. Isso, fazendo baldeação, né? Exatamente. Peguei uma vanzinha que foi para um outro terminal, que pegou um outro, e depois fui para pegar o metrô, para poder chegar onde eu queria. Mas hoje o usuário não quer pegar um coletor para ficar num terminal. Aí a gente vai para um outro aspecto, que são os nossos terminais. Segurança, modernidade. E aí na minha cabeça, assim, só tem uma forma, parece brincadeira, mas só tem uma forma de os terminais melhorarem. É privatizando. Eu fui em junho fui em... Tem que virar um mini shopping. Exatamente. Atrativo. Né? E isso, eu fui em Goiânia agora, no meio do ano, fui na rodoviária. Quando chegou lá na rodoviária, a rodoviária era um shopping. Atrativo, tinha praça de alimentação, tinha loja, tinha... A pessoa entra lá, ela se sente até bem de esperar um ônibus ali dentro. E eu vi a gente com mala, com colchão, com um monte de coisa lá, aguardando. Então, assim, nós temos que começar a pensar nessa evolução. E olha, alguns estados, algumas capitais já estão fazendo isso, já estão privatizando, entregando para o poder, a concessão para o poder privado para poder melhorar essa condição, da massa condição, daí a gente vai. Aí a pessoa consegue fazer a baldeação para um terminal central, e aí desse terminal pega, e aí é uma coisa... Imagina só, quem mora no Santa Etelvina, agora a prefeitura vai entregar o terminal 7. Quem mora no Santa Etelvina, pega o ônibus lá, para no terminal 7. Imagina só, você tem um ônibus que sai lá do terminal 7. Lá vai ser a rodoviária agora? Não, a rodoviária está sendo pleiteada, é o antigo terminal 6. Ah, tá. Que vai ser terminal 6 e rodoviária. E rodoviária. Exatamente. Já vai ser uma ideia de juntar, né? Exatamente. Aí a pessoa sai do Santa Etelvina, para no T7, e ela pega um modelo de ônibus que ele faz uma parada somente, sei lá, ali no Santos Dumont, naquela estação de transferência ali, outra na frente da arena e outra no centro, com uma faixa azul exclusiva. Não traz mais velocidade? Sim. A pessoa não vai se sentir mais à vontade para ela. Só que o problema é que a população está desacostumada ou se acostumou a pegar um ônibus só, e ela não quer ter esse transtorno. Mas é óbvio que eu entendo a população. Porque para eu fazer isso, eu preciso ter comodidade, eu preciso ter segurança. Eu acho que são as duas coisas, né? Sim. Você não pode cercear ou modificar um hábito sem oferecer algo melhor. Sim. Acho que esse é o princípio. Por exemplo, você está numa avenida, é comum isso, né? As pessoas quererem retorno a cada 300 metros. Só que quem entende um mínimo de mobilidade sabe que você é de carro, a 300 metros você anda em menos de 1 minuto. Então, assim, a diferença de tempo para você é quase ínfima se você está dentro do carro. Só que o cara, pelo hábito, ele quer o retorno na frente da casa dele, ou na frente do trabalho, ou na frente... Eu cito aqui o V8, por exemplo, né? Era cheio de retorno. Então, foi assim, uma briga, né? Exatamente, eu lembro das brigas, né? Eu lembro das brigas dos interesses, interesses. Não, estou tirando o retorno. Gente, qual é o problema de você ir lá no final e fazer o retorno? Você vai gastar 1 minuto ou mais 2, agora o trânsito ganha com isso. Nós tivemos um problema seríssimo ali na entrada do Parque São Pedro com relação a isso. Foi feita uma grande intervenção viária ali, né? Um complexo viário, para todas as direções. Ali no antigo Café Joels, no Tarumã, foi feito aquilo ali, e a entrada do Parque São Pedro era assim, crônico aquilo ali. A fila chegava lá na Coca-Cola, eu lembro disso. De tão longe. O que fizemos? Fechamos a conversão esquerda ali e deixamos os veículos. Foi uma confusão, porque a prefeitura tá junto com os empresários de postes, porque a prefeitura não sabe o que é isso. Aí começou-se uma série de irregularidades de trânsito. As pessoas começavam a passar por cima do canteiro, ônibus, caminhões, e assim, completo absurdo que a gente vê. Por quê? Porque a pessoa não quer simplesmente mudar o hábito de ter que ir lá com mais segurança. Um pouco mais, entendeu? Fluidez, né? E as obras que acontecem, aí assim, a gente entra na parte da mobilidade, na parte do trânsito. As obras que acontecem, elas têm que trazer essa mobilidade real. Então, assim, mas não são coisas simples, porque hoje o que mais se gasta na obra de mobilidade é a questão da desapropriação. É muito caro desapropriar. Às vezes chega a ser mais caro do que a própria obra. Porque aqui em Manaus, assim, o valor está bem absurdo dos imóveis. É uma especulação. Exatamente. Então, assim, para que seja feita a obra,
tem que ser feito muitas vezes desapropriações. E essas desapropriações são caras e acaba que faz aquilo que é possível fazer. E não o que é, O o que é ideal necessário. fazer. Ideal. É o que é ideal. Olá. Documentos revelam que noiva de prefeito de Manaus, Dalvi Almeida, Isabelle Fontinelli, recebeu R$80 mil de pagamentos de empresa Ouro Preto Serviço de Conservação e Limpeza Limitada, que tem contratos de mais de 47 milhões com a Prefeitura de Manaus durante a gestão de Davi. Os pagamentos foram feitos neste ano para a empresa de pós-produção de Isabelle, Skyline Produções Limitada. Para mais informações, acesse agora mesmo o-poder.com. Até mais. Bom, sempre teve esse papo de metrô. E eu queria a sua opinião sobre isso. É válido, não é válido? Economicamente, do ponto de vista da mobilidade, a gente estava falando de velocidade, né? Metrô, monotrilho, essas coisas todas. Isso cabe aqui no Amazonas? Cabe em Manaus? Cabe em qualquer lugar que tenha recurso, né? É só questão de recurso? Não, Assim, tecnicamente é algo que ajudaria, vamos dizer assim. Quando o Alfredo implantou o BRT aqui, Isso. fizeram-se uma estrutura na pista de concreto onde ia ficar as paradas. Não deu nem 3 meses, já tinha cedido. Eu não vou afirmar com certeza, mas o que nós ouvimos por muito tempo é que o nosso solo, às vezes, dificulta isso. Mas assim, às vezes eu, bem leigo na área de engenharia civil, né, fico pensando, porra, se consegue ficar um prédio desse aqui em pé, não é possível que não consiga fazer um negócio para... Isso é uma visão, é a conta de padaria, né? Exatamente. Porém, a gente não tem que compreender o que de fato é. A gente vai levantar uma casa, precisa ser feito o estrutural, para saber se é possível, o que é possível, o que tem que ser feito. E eu acho que tem que ser um estudo minucioso, mas só o estudo já é muito caro. Então, assim, é mais óbvio que a hora que houver a boa vontade e houver o recurso, porque às vezes pode até ter boa vontade, mas não tem o recurso. Não tem o recurso. Ontem, ouvindo a reportagem sobre as Olimpíadas que vão acontecer em Los Angeles, o presidente do comitê lá falou bem assim, nós temos aqui um estádio que custou 10 bilhões de dólares. Já pensou? Um estádio, 10 bilhões de dólares. Então, assim, a gente começa a pensar onde é que estão as prioridades, né? Se a gente conseguir o recurso, e eu vou ser assim, bem sincero, é possível acessar recursos do governo federal. Internacional também. Internacional. Porém, tem que ter o projeto bem feito, bem traçado. Há anos atrás, uma empresa chinesa queria trazer para cá o monotrilho. Isso. E eles iriam construir tudo, eles iam fazer tudo. E só que iam operar o sistema. Exatamente, por 30 anos. Até onde isso daí é benéfico para a população? Até onde isso daí pode acontecer? E assim, acaba se tornando refém de um projeto. Por que eu digo refém de um projeto? Porque nós temos aí inúmeras situações que a prefeitura contratou o serviço, a pessoa tinha o direito de operar, ela operou durante o tempo, e quando acabou o tempo de ela operar, ela queria continuar operando. Sim. A prefeitura falou assim, não, vamos abrir uma licitação. E quando outra empresa ganhou, a empresa anterior vai lá e trava o... Entra na justiça, aquela confusão. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa ajustar. Mas é possível, é viável, desde que haja esse recurso. Agora, quando a gente fala de metrô, a gente pensa sempre no elevado, né? As colunas e as pessoas rodando aí naqueles metrôs tradicionais. Só que o mundo já está indo por outro caminho, né? Está tirando o suspenso e colocando o subterrâneo. Aí, assim, o que vale a pena? A gente vai fazer o suspenso e depois trocar para o subterrâneo, tem que fazer o subterrâneo. Então, é muita coisa que a gente tem que avaliar. Mas se a gente conseguir hoje, com o modelo de transporte que nós temos,
já solucionar 50% dos problemas que nós temos, isso aí já ajuda e muito na questão do transporte coletivo. Então, temos que começar a pensar no que nós temos agora para consertar, para podermos avançar. Bom, você falou no início para mim que você é agente de trânsito e tal, aquela coisa toda. Hoje, qual é a sua função dentro do Instituto? Bem, até abril, né, nós éramos vice-presidente de trânsito, nós coordenávamos ali a parte da operação, a engenharia de trânsito, para que as coisas pudessem acontecer na cidade. Hoje, por questões políticas, eu precisei me afastar do órgão, né, tô de licença, mas nós, durante 3 anos e 4 meses, estávamos à frente da vice-presidência, trabalhando principalmente a coordenação de a operação de trânsito, diretoria de operação de trânsito e diretoria de engenharia. De tudo isso que a gente falou até aqui, né, tendo consciência, eu vejo que você tem consciência plena, né, não só daquilo que é possível fazer, mas dos desafios que a cidade apresenta, o que hoje o Instituto tem direcionado sua atenção? O que tira mais o sono do Instituto hoje, para tipo aquela coisa que precisa ser resolvida, e aquilo que é, vamos dizer assim, objetivo do Instituto para o trânsito da cidade de Manaus? O objetivo principal do Instituto, quando se fala de trânsito, é trazer trafegabilidade e segurança. Esse é o principal. Então, para eu trazer trafegabilidade, eu preciso de ter obras viárias que desafoguem o trânsito. Nossa cidade hoje, ela só vai em uma direção, que é a direção sul da cidade. É mesmo? Sul, centro-sul. Eu venho da norte para o centro, eu venho da leste para o centro. De todos os pontos, convergem para uma centralização de serviço. Ou é centro-sul ou é sul. Então, o que nós precisamos fazer? Estimular o comércio lá na zona norte, na zona leste, você na vê como tudo está ligado. Oeste. Então, a gente precisa descentralizar os serviços públicos. Para a pessoa não ter que sair de lá e ir para o centro, basicamente. Exatamente, isso. dá a opção. Aí, a gente acaba pegando, hoje nós temos 4 vias principais que ligam norte a sul. A gente tem a Torquato Tapajós, temos a Avenida das Torres, que são as grandes troncais. Aí nós temos agora o anel viário, que foi recém-inaugurado pelo governo do estado. O Rapidão, né? Exatamente, o Rapidão, que faz o anel por fora, pela oeste, que vai desaguar na Avenida Brasil, que chega ao centro da cidade. Perfeito. Aí nós temos João Batista, Maceió, Recife e Paraíba. Temos essas 4 vias. Só que uma só vai, né? A Recife isso, sobe, uma né? só vai, outra só vai. Maripiranga sobe e Humberto Carvalho desce, né? Então nós temos essas vias principais. Constantino, vou até tirar, tá? É Constantino, João Batista, Maceió e Maripiranga. Essas estão indo para lá para o centro. Então, e quando a gente fala do eixo leste-oeste, sim, só existe uma via. Efigênio Salles. Certo. Se não for Efigênio Salles, meu amigo, e quando... É que leva para o distrito, né, digamos assim. Exatamente. E quando dá um problema no Efigênio Salles, para a cidade toda. Então, precisa de vias. Precisa ser, exatamente. Aí quando a gente fala de trafegabilidade, a gente precisa criar novas vias. Que é diferente de recapeamento, essas coisas todas, né? Está falando de criar novas vias mesmo. A prefeitura tem um projeto de fazer, vou até dar um spoiler aqui, né? Por favor. Agradecemos. Tem um projeto para fazer uma ligação ali da professora Newton Lins até, por exemplo, a desembargador João Machado. Certo. Fazer uma ligação ali. Até a... Porque tem uma final do Aeroclube ali, tem que fazer o retorno lá em cima e... francês, exatamente. Para juntar ali. Exatamente, tem um projeto ali. O crescimento da cidade de forma desordenada, acabou que a margem dos igarapés, que poderiam ser utilizados para ser uma modal, malha, né? Uma malha viária. Porque assim, imagina só, entorno, né? Exatamente, em torno de todo igarapé, a gente conseguisse fazer uma via, ela ia desaguar onde? Lá no centro. Desaguar no centro. É verdade. Entendeu? Só que acabou que foi se criando casa aí, hoje para desapropriar, como eu falei, assim, é terrível. Então assim, a gente precisa, a nossa preocupação, segurança, primeiro, a segurança. Fazer com que o trânsito seja seguro para que evite-se sinistro, porque a vida está acima de qualquer coisa.
está acima do meu trabalho, está acima do seu trabalho, está acima dos negócios, da política. A vida está em primeiro lugar. Então a gente precisa cuidar da segurança. Para eu cuidar da segurança, eu preciso de duas coisas. A educação no trânsito, para que todo mundo ande debaixo da lei, fazendo o que a lei está determinando, para que as vidas sejam resguardadas. Certo. Aqueles que não resguardam, que não guardam a lei, que não seguem a lei, só tem uma forma de fiscalizando. Fiscalização ou ela é eletrônica ou ela é através do ser humano. Hoje nós estamos com dificuldade tanto da eletrônica quanto do ser humano. O CONTRAN estipula que para cada 1.000 veículos tenha um agente de trânsito para cuidar da cidade. Hoje nós temos uma frota de 900.000 veículos e nós temos 350 agentes de trânsito. Então, assim, a defasagem é gigantesca. Aí, a gente vai para a fiscalização, para poder resguardar a vida. Aí a gente consegue, sei lá, vamos conter, o plano que até 2030, né, seja sinistro zero. Isso é um plano. Precisa a população colaborar também, né, porque a gente vê aí muita imprudência no trânsito, muita imperícia no trânsito. Gente que, às vezes, muitos sinistros de motos têm acontecido com veículos de aplicativo. Então, assim, tem muitos que nem têm habilitação, pegam a moto, vão trabalhar e acabam colocando a sua vida e a vida de outros em risco. Por que não fiscaliza? Porque não tem como fiscalizar 24 horas toda a cidade, mesmo que nós quiséssemos. Nem através, por exemplo, de câmera, não tem como. Por quê? Porque se a pessoa estiver sem carteira, só tem uma forma, a abordagem. Tem como saber? A pessoa tira o cabelo, não sei nem quem é. Então, a gente vai para esse ponto. A nossa segunda preocupação é justamente a trafegabilidade. É fazer com que os veículos consigam se locomover sem perder tanto tempo. Por quê? Porque perda de tempo é perda de qualidade de vida. É por isso que o prefeito tem feito algumas obras viárias, que é para reduzir esse tempo de espera do trânsito, para que a pessoa consiga passar mais tempo. E que é uma fala fantasiosa. Uma fala fantasiosa. Eu vi um debate essa semana, um dos prefeiturados falou assim, porque eu gasto 3 horas de tempo no trânsito. Você está vindo então de Itacoatiara para Manaus, irmão. Porque por pior que seja, isso daqui é prática, por pior que esteja, se não houver, óbvio, nenhum sinistro, não tiver alguma coisa assim diferente, a pessoa não gasta mais de 50 minutos em qualquer lugar que ele se desloque da cidade. O que não significa dizer que não tenha engarrafamento. Exatamente. Né? Você não está dizendo só que não é 3 horas. Né? Exatamente. É diferente. Tem, óbvio, e isso é uma conta bem simples. Por que se chama engarrafamento? Tem gente que nem sabe por quê, né? Porque assim, você enche uma garrafa com líquido e tem o gargalo dela. Na hora de você virar, não sai toda de uma vez. Por quê? Porque o gargalo afunilou, aí vai saindo devagar. É por isso o nome engarrafamento. Então tem gente que não sabe nem o porquê o nome da palavra. Mas imagina só, eu vou pegar um exemplo prático hoje. Está sendo feita uma obra ali na Avenida das Torres, com a Rua Rio Preto, aquela rua que passa do lado daquele supermercado ali, para que os veículos que venham da Efigênio Salles entrem na Rio Preto, passem para a Avenida das Torres e sigam reto sem parar. Para quem vem da Efigênio Salles vai ser perfeito. Mas para quem vai da Avenida das Torres seguir até Cosme Ferreira, nós temos um problema. Por quê? Porque estudos de trânsito mostram que uma faixa de trânsito ela consegue comportar até 1.500 veículos por hora. Certo. E nós temos na Cosme Ferreira 3 faixas que vêm da Zona Leste, seguindo Cosme Ferreira até a rotatória do Coroado. Nós temos 3. Certo. Aí já vem mais 2 da Avenida das Torres. Só que ela só comporta as 3. Saquei. Então vai ter um congestionamento ali. Vai ter o chamado engarrafamento ali. Por quê? Porque o funil, né? Exatamente. Cria-se um funil. Exatamente. Aí para completar, ainda tem muito condutor que não consegue dirigir de forma tática. Atravessar. Exatamente. Aí assim tem de tudo. Exatamente. Aí acaba causando isso daí. Então, por exemplo, nós temos o Instituto tem feito todas as manhãs para evitar, por exemplo, que a rotatória, a preferência é de quem está na rótula, né, na rotatória. Então, o que o Instituto faz? Coloca o agente de trânsito todas as manhãs ali, puxando a Cosme Ferreira, para dar mais celeridade. Aí, chegando na rotatória, tem 2 caminhos que a pessoa pode fazer. André Araújo
ou Rodrigo Otávio, que já diminui para 2 faixas. Isso. E aqui diminui para 2 faixas. E aqui está entrando 6. Já é um congestionamento. Vai ter congestionamento, não tem Então, um dos projetos da prefeitura para o próximo mandato é justamente, e está no plano de governo do prefeito, né? É justamente o alargamento do André Araújo. Mas, assim, eu entendo que é necessário, mas ele não soluciona. Por que eu falo isso? E aí, os políticos que me perdoem, tá? Se a sua opinião é técnica. Mas para quem trabalha na área técnica do trânsito, nós já aprendemos uma máxima. A máxima é: ninguém cura a obesidade afrouxando o cinto. E é a mesma coisa, quando a gente alarga a via, a gente está falando para as pessoas: eu quero mais carro aqui. Pode vir que tem mais carro. Quer ver uma coisa? No começo, a Avenida das Torres ela não era tão usada. Mas quando começou os carros, criaram a Avenida das Torres e ela ficou liberada, todo mundo falou assim: eu vou por aqui porque aqui é mais rápido. O poder público está direcionando para onde ele quer o trânsito. Ele começa a fazer investimento na Avenida das Torres e fala assim: ó, saiam daí da Torre 4 e venham para cá. Aí aqueles investimentos que tem lá na zona norte da cidade, aí pegam a Avenida das Torres direto, vão cair lá, desaguar lá não. Então, assim, o que é necessário fazer? Descentralização dos serviços públicos e do comércio e a criação de novas vias para que se dê a opção para que a população tenha como chegar nos locais onde ela precisa. Bom, eu queria encerrar essa entrevista fazendo aqui uma provocação, mas ao mesmo tempo é uma forma de você também falar um pouco do futuro. Você acha que Manaus tem chance de ter nos próximos 10 anos um trânsito melhor do ponto de vista macro? Melhor em todos os sentidos, mais rápido, mais organizado? Há essa possibilidade ou isso é um pensamento meio utópico? Nós temos investido muito em tecnologia. Hoje os semáforos inteligentes, eles já conseguem em alguns pontos da cidade controlar o fluxo de veículos. Eu acho que a tecnologia pode melhorar muito, mas eu sempre falo e eu sempre vou falar que o agente da mudança é a pessoa. Eu tenho que ter a consciência. Às vezes eu vou para o meu trabalho sozinho, eu no meu carro, e o meu vizinho que vai para o trabalho bem pertinho também vai sozinho no carro dele, e o outro vai pertinho. São 3 carros. Mesmo que o poder público faça todos os investimentos necessários, é preciso que haja a consciência do ser humano. Então precisa trabalhar junto a tecnologia com o ser humano. Porque se só um fizer e o outro não fizer, não vai melhorar. Então nós precisamos fazer isso. Então nós temos investido naquilo que é necessário para que a população entenda que, assim, poxa, vou fazer minha parte. Eu vou melhorar, eu vou buscar melhorar, vou cumprir as leis de trânsito, porque pode parecer simples, mas um retorno irregular que a pessoa faz, atrasa todo mundo aqui atrás. E aí quando causa um acidente, piora a situação. Então a gente vê muita imprudência das pessoas. Pessoas que acabam bebendo e dirigindo, derrubam um poste, param uma via completamente. Então tudo isso são fatores que nós temos trabalhado e queremos massificar para que essas mudanças elas sejam reais. A outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é o crescimento populacional. Se não vai continuar crescendo. Se não criar novas vias, imagina só, trânsito não tem solução em lugar nenhum no mundo. A gente vai em Nova York, tem vias tem ruas de 10 faixas e tem problema. É parado. Então assim, mas por que isso? Porque o desenvolvimento acaba trazendo isso. O desenvolvimento acaba trazendo isso. Então a consciência tem que ser do ser humano. Aí o investimento em massa, em transporte coletivo, pode melhorar muito. Eu tenho visto assim, lugares no mundo todo onde tem se reduzido a velocidade. E olha como é que é interessante. Reduz a velocidade e a pessoa chega mais rápido no trabalho. Como é que é isso? É educação. É educação. Todo mundo começa... na França, por exemplo, tem a zona de restrição onde a velocidade é 30 km por hora. E a pessoa anda mais rápido do que onde é 60. Mas como é que é isso, Leda? É porque as pessoas se acostumaram a seguir sempre o mesmo fluxo.
da mesma forma ou buscar novos caminhos, que aí o trânsito começou a melhorar para quem é necessário usar ali. Eu, por exemplo, só vou ao centro da cidade quando é necessário. Quando é necessário. Se não é necessário, comércio eu busco perto da minha casa. Serviços hoje está na palma da mão, a maioria deles está na palma da mão. Claro que nós temos uma transição de gerações aí, né? Gerações. A minha mãe, por exemplo, ela quer pagar a conta, ela quer ir lá na boca do caixa pagar. Você, mas mamãe, é só pegar o QR Code e paga no seu banco. Não, eu não confio, eu vou ter que ir lá pagar. Eu entendo que é uma transição de geração. Então as coisas vão poder mudar e nós temos que usar a tecnologia a nosso favor para poder nós conseguirmos avançar nisso na cidade de Manaus. Muito obrigado. Parabéns aí e vamos continuar lutando, né, para ter um trânsito melhor cada vez, com mais tranquilidade e que as pessoas possam se sentir seguras e confortáveis em optar por outros modelos de transporte, que eu tenho certeza que isso melhora a qualidade de vida. As pessoas ficam mais em paz. Nós temos muitas ideias e projetos para melhorar em muitos pontos. Às vezes é um corte de uma calçada. Às vezes tira o poste daqui, coloca para cá, tira a calçada daqui, faz. Às vezes são coisas muito pequenas que precisam ser feitas. Nós precisamos ter representantes que olhem com a ótica técnica para o trânsito. A verdade é que hoje a gente não tem alguém que nos represente, por exemplo, na Câmara, não tem alguém que nos represente na Assembleia, que tenha essa visão técnica no trânsito da cidade. Então, assim, a pessoa coloca para diversos lugares. Mas ela acaba que, como não tem essa visão técnica, ela não direciona para aquilo que seja resolvido. Então fica em cargo do Instituto levar as soluções e o prefeito, o gestor, acatar e fazer conforme a parte técnica está orientando. Obrigado, viu?